Nem todo jogo é final de campeonato contra o Fortaleza, não. Não é mesmo, né? Acabou a moleza. Acabou-se aí Campeonato Cearense, agora é Série A, e aí, meu amigo, o sarrafo é alto. Eu vou dar uma passada aqui, galera, nesse vídeo, no que está sendo falado também pela imprensa. Ontem a gente trouxe um pouco da nossa análise do jogo, da nossa visão, né? Do que realmente aconteceu, quais foram os problemas desse Ceará que abre 2-0 em cima do Red Bull Bragantino e recebe empate. Então vamos aproveitar esse vídeo para dar um giro em relação ao que está sendo dito também na imprensa e a gente comentar um pouquinho mais sobre esse empate que acaba sendo frustrante, né? Porque o Vozão, cara, abriu 2-0 em cima do Red Bull fora de casa. Começava muito bem até os 30 minutos e algo aconteceu. Inclusive, quero trazer também um trechinho da coletiva do Léo Condé, beleza? Então, já deixa o like aqui no começo do vídeo, se inscreve, quem puder aí, seja membro BPR, e aí, vamos nessa, todo dia falando de Ceará por aqui. Fica com a gente, vamos pro vídeo. Vamos dar uma passada aqui, cara. Daqui a pouco eu boto do Bruno Camarão, mas vamos aqui ver o que é que cada um falou, né? O Jussier trouxe lá no Instagram dele, e tem também aqui um canal no YouTube que ele fez uma análise sobre o jogo. Vamos ver o que é que o Jussier falou lá no Instagram, que ele justamente cita um pouquinho aí esse resultado de 2-2, estreia do Vozão na Série A. Que frame, desculpa aí, viu, Jussier, ter pausado nesse momento aí. Logo na estreia, o Ceará teve um exemplo do que é disputar uma Série A. Não que o clube tenha esquecido o nível de dificuldade do Brasileirão, mas o Ceará fazia um jogo controlado, abriu 2-0 na casa do adversário e não conseguiu segurar o resultado. O Bragantino cresceu na partida, no segundo tempo, empatou nos acréscimos e deu um gosto mais amargo a esse ponto em Bragança Paulista. Se fosse um outro contexto, a gente estaria aqui enaltecendo, começar pontuando na casa do adversário. Mas diante de tudo que aconteceu no jogo, é obviamente que será a sensação que fica é que perde 2 pontos em vez de conquistar um. Quero saber É interessante que foi o que exatamente a gente falou ontem, né? Acho que a percepção é a mesma, porque falamos isso na live pós-jogo. A sensação é que o Ceará perdeu 2 pontos. E o que é interessante é porque todo mundo, ou boa parte da torcida, antes dessa partida contra o Red Bull, fora de casa, uma estreia na Série A, um retorno à Série A contra o time que é SAF, que tem altos investimentos, independente do momento aí do Red Bull. O Red Bull sempre faz campeonatos consistentes, com exceção do ano passado, que lutou contra o rebaixamento. Todo mundo assinaria, ou boa parte da torcida assinaria um empate, né? Ficaria tranquila com o empate fora de casa na estreia. Acontece é que é o contexto, cara. O contexto é que diz qual é o tamanho da nossa frustração, da nossa, da nossa percepção realmente desse resultado. O Ceará abriu 2-0, cara. Quando abre 2-0, aí a gente já imagina aí os 3 pontos, imagina, né, que a gente começa com a vitória fora de casa para ir pegar o Grêmio no Castelão, quem sabe até fazer 6. Toda essa expectativa do torcedor que acaba sendo frustrada pelo comportamento do time dentro de campo, que abriu 2-0 e Série A é outra parada, cara. Série A não é campeonato cearense. Série A realmente, se você baixa o nível de jogo, se você baixa ali a intensidade de jogo e baixa as linhas, né, também do jeito que baixou o Ceará em alguns momentos, você atrai um adversário que tem qualidade para fazer o gol. O Sacha que sempre tá ali perigoso todos os anos fazendo gol pelo Red Bull Bragantino. Não é nem o caso, né? Porque quem fizeram, né? Os jogadores que fizeram gol foram outros, mas participou de alguns lances muito perigosos aí, o Sacha, mas tinha jogadores realmente de qualidade do outro lado que acabaram aí fazendo a diferença para conseguir esse empate e incomoda, né? Um pouquinho como é que ficou essa postura do Ceará. Antes de mais comentários, vamos ver aí o que é que falou também Renato Manso, né? Ele já traz aquela visão de escapou, né? O Ceará sofre empate no fim e quase o Ceará, né, consegue os 3 pontos. Foi por pouco que o Ceará não consegue a vitória na estreia, nesse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Começa agora os 3 pontos de Bragantino 2, Ceará 2, em até 90 segundos. O primeiro ponto é falar que nos primeiros 35 minutos o Ceará dominou praticamente o jogo todo. Sim. Com imposição, com troca de passes, com chances criadas. Não à toa, depois de uma grande jogada do Dieguinho, o Pedro Raul faz 1-0, depois o Marlon acaba ampliando por 2-0. E daí quando se imaginava uma vida mais fácil... Por sinal, que cabeçada bonita do Marlon, né? Aliás, os 2 gols foram legais, cara. Dieguinho faz uma baita jogada pelo meio, lança Pedro Raul, que deixa a bola passar pra chutar de perna esquerda. Pô, era um começo animador do Ceará, cara. O jogo começou a virar.
O segundo ponto é falar que o Ceará sentiu um pouco do desgaste físico de marcar muito a equipe do Bragantino e, somado a isso, a equipe paulista cresceu no jogo. Aqui eu já não sei, né? Entendo o argumento do Renato, eu não sei se foi desgaste físico, não. Eu acho que foi um desencaixe da marcação, sabe? E o Ceará realmente baixou um pouquinho a intensidade, mas eu acho que houve um desencaixe e o Léo Condé demorou a entender esse desencaixe e demorou as correções. Daqui a pouco, inclusive, eu boto o que o Condé falou sobre esse momento do jogo que o Red Bull vira, né? Vira a chave, assim, porque o Ceará tinha dado 6 finalizações a gol contra 0 do Red Bull até os 30 minutos do primeiro tempo, e o jogo se transformou ali de um jeito que o Ceará não se achava mais dentro de campo. Ocupou o campo de ataque e começou a criar oportunidades. Chegou ao 2-1 ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos, e pressionou o segundo tempo inteiro até chegar ao empate. O terceiro ponto é falar da dura realidade das mudanças. O Ceará vai ter um desafio muito grande nesta Série A de tentar equilibrar o nível do time que começa o jogo para os jogadores que entram no decorrer da partida. Faltou o banco de reservas para talvez o Ceará conseguir segurar esse resultado. Aí fica a reflexão, né, pro restante da temporada, porque será que a gente está com um elenco robusto o suficiente para uma Série A tão longa que só termina em dezembro, né? Então, eu sei que vem mais uma contratação, pelo menos foi prometido mais uma contratação aí até o final dessa janela de 11 de abril, né, que é uma janela doméstica de jogadores que atuaram nos estaduais. Eu repensaria se não vale tentar mais um jogador ali de lado, mais um ponta de velocidade. Eu sei que o Lelê ainda não estreou, vai estrear, mas o Lelê é um jogador que pode atuar como centroavante, pode atuar como segundo atacante, mas aquele atacante de força. Eu sinto falta de um cara de velocidade, quebrador de linha, sabe? Um Eric Pulga, característica Eric Pulga, que a gente não tem, basicamente. Tem o Fernandinho, que é para fazer isso, mas o Fernandinho, para mim, não fez uma boa partida, fez uma partida talvez ok taticamente, mas não foi a nossa válvula de escape. E era um Ceará que ficou realmente sem válvula de escape, né? Que não explorou até os espaços que o Red Bull deixou quando veio todo para cima do Ceará. Porque os laterais subiram todos, cara. Hurtado por um lado, Capixaba pelo outro. Era uma pressão absurda de jogadores do Red Bull dentro do campo do Ceará. E claro que isso deixa espaço. E em nenhum momento assim eu vi o Ceará explorar esse espaço para tentar o terceiro gol. Um ou outro lance ali que conseguiu encaixar o contra-ataque, mas muito abaixo, né? Então fica essa reflexão se não estão faltando peças também. Tanto que ontem, acho até que mais por escolha do Léo Condé, né? Ele dobrou a lateral direita, botou o Rafael Ramos para aumentar a marcação ali pelo lado direito. E ele bota o Rômulo, que não tem velocidade. E aí eu não entendi realmente essa entrada do Rômulo, embora se o Rômulo tivesse bem, poderia ter ajudado, que ele teve algumas oportunidades de dar assistência ou de finalizar a gol, e ele foi um desastre. Ele perdeu 5 posses de bola. É um negócio absurdo. Em poucos minutos de campo, você perder 5 ataques, 5 posses, é um negócio que não dá para entender. Essa fase do Rômulo tá precisando de um banco, aliás, ele já é banco, né? Tá precisando de mais tempo no banco, tá precisando o Ceará de testar outros jogadores, Matheus Araújo, né? Jogadores Martínez, que poderia ter entrado ontem. Então, até para justificar contratações, Léo Condé precisa botar essa galera em campo para dizer justamente, ó, tô botando em campo esses jogadores e não tá dando certo. Ou, quem sabe, eles dão certo e aí a gente fica mais tranquilo em relação ao elenco e fica menos aperreado em relação à contratação, tá? Renato Manso, @RenatoManso lá no Instagram. Gostei, trouxe 3 pontos aí bem interessantes sobre o jogo de ontem. Vamos trazer também o Bruno Camarão, né? Eu até botei um pouquinho do trechinho aí que ele fala sobre o jogo e vamos lá. Ele fala justamente o que foi até inspiração para o tema desse vídeo, né? Nem todo jogo é final contra o Fortaleza. Inicia aí o Bruno Camarão. Nem todo jogo é final de campeonato contra o Fortaleza, não. É óbvio que foi frustrante a estreia do Ceará no Brasileirão. O que dá para tirar de positivo do empate por 2-2 contra o Bragantino é apenas a primeira metade do primeiro tempo, quando aí sim o time do Léo Condé controlou o adversário, ficou com a bola, soube se defender e especialmente encaixou ótimas transições ofensivas. Só que construir um 2-0 e não sustentar essa gigantesca vantagem, mesmo fora de casa, contra um adversário cheio de fragilidades e que potencialmente vai ser rival direto nos objetivos reais da competição, é para ficar pé da vida sim. E não dá para comissão técnica e diretoria normalizarem, não.
Eles são elogiados quando tem de ser, mas agora vão ser sim criticados. As mexidas não surtiram efeito, quem saiu do banco piorou ainda mais a equipe, e está muito claro que alguns ajustes pontuais precisam existir para o Vozão ter um elenco mais sólido. Nem todo jogo é final de campeonato contra o Fortaleza, não. O espírito de luta e a total concentração, até o minuto final, vai ter que existir nas outras 37 rodadas. A começar... Tá aí, Bruno Camarão, né, trazendo críticas mais duras e realmente o alerta tem que ser feito agora, né, cara? E assim, eu só me questiono se realmente o Red Bull Bragantino vai disputar o mesmo campeonato que o Ceará, tá? Achei uma equipe muito bem treinada, uma equipe com qualidade. Talvez, né? A gente tem feito tier lists antes dos campeonatos e tal. Eu tenho minhas dúvidas se realmente o Red Bull vai disputar contra Z4 diretamente ou se vai buscar algo mais nesse campeonato. Tem jogadores bem interessantes, mas de toda forma foi uma grande oportunidade que o Ceará perde de conseguir os 3 pontos, tá? Para finalizar, eu quero trazer também a visão do Léo Condé, né? O que é que ele achou desse jogo? Foi coletiva que foi mais curta ontem, né? Fora de casa e tal. E aí, vou trazer pelo menos a visão geral do treinador em relação à partida de ontem, tá, galera? Tá lá na Vozão TV, quem quiser assista toda. Hoje, realmente foi assim um jogo cheio de alternâncias, né? A gente teve um início de jogo muito bom, né? Até os 35 minutos ali do primeiro tempo, a gente teve amplo domínio, fizemos 2-0, tivemos mais umas 2 possibilidades de gols. Depois, no final do primeiro tempo, o Bragantino cresceu, criou volume, conseguiu fazer o 2-1. Fizemos alguns ajustes no intervalo e voltamos para o segundo tempo. Eu acho que a equipe voltou conseguindo equilibrar as ações ali, digamos, até os 20, 25 minutos. Realmente, depois, no final, acho que a gente sentiu um pouco toda a maratona de jogos que a gente vem tendo aí, de jogos decisivos, né? Decisão de campeonato. Fizemos jogo decisivo de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste. Eu acho que a equipe sentiu um pouco, né? O campo também pesado, uma equipe que vem treinando aí há um bom tempo. Eu acho que esse foi um aspecto, e também a qualidade do adversário, né? Eles fizeram boas trocas ali, os jogadores que entraram muito bem e acabou envolvendo a nossa equipe. Não foi nem no sentido da gente recuar, não, foi mais no sentido de imposição mesmo. Alguns atletas nossos acabaram se desgastando, não tinha como trocar mais, mas de qualquer forma eu acho que a gente leva assim um ponto importante para casa, né? Fica um sentimento ruim em razão da gente ter iniciado com 2-0, mas é sempre difícil jogar com o Bragantino aqui, com o Red Bull, e para a estreia de campeonato a gente levar um ponto, a gente fica feliz, e agora é nos mobilizarmos para o próximo jogo. Em relação à segunda pergunta, eu acho que assim, realmente a gente vinha com uma produção defensiva muito positiva, né? Principalmente nos clássicos, a gente quase que não chegava a bola ao nosso gol, e agora, de uma certa forma, pegamos 2 jogos fora de casa, 2 equipes assim qualificadas, mas com certeza vamos dar uma atenção maior nesse setor, sem criar fantasma, até porque vinha fazendo uma temporada consistente, e a gente tem que estar sempre, é uma equipe em formação, e a gente tem que estar sempre fazendo alguns ajustes, né? Então, da equipe que iniciou o jogo hoje, apenas 3 atletas da temporada passada. Então, a cada jogo, a cada partida, a gente vai ter que estar sempre ajustando um setor ou outro. O Condé cita aí a questão do sistema defensivo, e de fato tem que ter um alerta em relação a isso, né? Foram 2 gols tomados aí, 3 gols tomados no confronto contra o Bahia, e agora mais 2 gols tomados pelo Red Bull Bragantino, né? E assim, até os 30 minutos do primeiro tempo, o sistema defensivo estava muito bem, cara. Era 0 chute a gol deles, contra 6 do Ceará. Não sei se realmente foi desgaste físico. Condé bota também um pouco da culpa da sequência e tal. O Red Bull estava só treinando, né? Há muito tempo tinha sido eliminado do Campeonato Paulista e estava só treinando, se preparando para esse jogo. Talvez tenha feito uma certa diferença, mas sei lá, cara, será que com 30 minutos do primeiro tempo isso faria diferença, o desgaste físico? Porque foi a partir daí que houve um domínio completo do adversário, né? Eu achei muito mais um desajuste mesmo, que acho que o Condé precisa tomar um certo cuidado e corrigir, né, alguns problemas defensivos
que houve-se, né, nesse jogo de ontem. Enfim, né, é a minha opinião, mas que sejam corrigidos realmente pro decorrer da temporada. Será volta a jogar sábado, e aí, cara, eu sei que tá todo mundo meio chateado e tal com o empate, mas, cara, vamos pra cima. Vamos pra cima, sábado, confronto aí contra o Grêmio, dentro de casa, é jogo para 40 mil pessoas, é para garantir ingresso, é o retorno do Ceará no Castelão na Série A. Temos que abraçar esse time porque a torcida fez a diferença ano passado na Série B para a gente subir e vai ter que fazer a diferença esse ano também para a gente conquistar coisas grandes nesta Série A, beleza? Muita coisa para corrigir, alguns pontos de crítica, mas chega um momento que a torcida também tem que abraçar, tem que apoiar o time e aí a gente tem que chegar junto na Arena Castelão. Fechou, galera? Daqui para sábado tem muito conteúdo para vocês. Ativa o sininho de notificação, deixa aquele like aí antes de sair. O que é que vocês acharam do vídeo? Comentem aqui também. É muito importante a opinião de vocês. Tamo junto, até a próxima. Bora, Vozão.